Você lembra da história da OGX, a petroleira do Eike Batista? Eu vou te trazer aqui nesse vídeo a história de um investidor que vendeu o apartamento onde morava com a esposa e com os filhos para investir na OGX, acreditando nas promessas de uma superprodução de petróleo e de uma possível hipervalorização da empresa que eram divulgadas na mídia. E vou te contar o que aconteceu com ele e como ele e a família estão hoje. Fica aqui. Se você já é investidor ou está começando, não importa. Esse vídeo vai te trazer a maior lição sobre investimentos. E olha aqui, você não pode nem sonhar em começar a investir na bolsa sem ter claro esse ensinamento que esse personagem nos traz, que eu vou retratar para vocês aqui nesse vídeo. Aqui é Alberto Tovetti e já bate aí no sininho para se inscrever no canal. E vamos aqui acompanhar essa história que traz um ensinamento tão fundamental para nós que somos investidores. Para quem não se lembra, a OGX foi uma empresa criada pelo Eike Batista que dizia que petróleo era o melhor negócio do mundo. A petroleira de Eike Batista participou de um leilão para arrematar poços de exploração de petróleo. E depois disso ele fez um IPO na Bolsa de Valores em 2008. Para quem não sabe o que é IPO é quando uma empresa abre o capital, passa a ser negociada na Bolsa de Valores. E com isso ela pode captar recurso dos investidores, que podem investir na empresa através da compra de ações da companhia. O sonho de Eike Batista era que a OGX se tornasse uma mini Petrobras. Só que até aquele momento, a empresa dele não havia extraído uma gota de petróleo sequer. Até então, o projeto da empresa era uma mera apresentação de PowerPoint e um sonho na cabeça do seu controlador. Só que com campanhas de marketing agressivas e com os discursos eufóricos de Eike Batista na mídia, prometendo ganhos estratosféricos para quem investisse na empresa naquele momento, muitos investidores cederam à tentação do enriquecimento fácil e passaram a investir forte na OGX. E um desses investidores é o personagem do nosso vídeo que vai nos ensinar muito aqui hoje. Em todas as entrevistas que eu li, ele é tratado como Fernando Alves, que é um nome fictício para preservar sua identidade. Então, Fernando Alves, vendo toda aquela oportunidade, muitas pessoas eufóricas investindo forte para enriquecer junto com a Eike na OGX, ele não ficou de fora. E quer saber do pior? Fernando convenceu a esposa a vender o apartamento onde eles moravam para investir na OGX, com a expectativa de multiplicar esse patrimônio e muitas vezes assim que a empresa começasse a extrair petróleo, comprando assim novamente um apartamento e ficando com a vida financeira completamente resolvida. Acontece que ninguém sabia ao certo qual a quantidade de petróleo que havia nos poços que a OGX tinha arrematado no leilão. E naquele momento, para passar confiança para o investidor, a Eike Batista dava entrevistas entusiasmadíssimas, revelando que nos poços da OGX havia uma quantidade de petróleo muito superior às estimativas. Mas a verdade mesmo é que a empresa ainda não tinha produção, eram apenas expectativas e promessas de grandes reservas de petróleo. E a derrocada, meus amigos, começou quando a empresa não conseguiu entregar o que prometeu. A OGX descobriu de fato petróleo em vários dos seus poços, mas a qualidade era muito inferior ao esperado. E olha só, a produção começou em 2011, mas os volumes eram muito menores do que a Eike havia prometido. E já em 2013, a OGX anunciou ao mercado que a produção nos poços de Tubarão Azul seriam interrompidas, pois não eram economicamente viáveis. Isso foi um choque total no mercado, já que a empresa não teria receita suficiente nem para pagar suas dívidas que ela adquiriu para fazer essa exploração de petróleo. Com isso, em poucos meses, as ações caíram mais de 90%, virando pó. Elas foram de R$ 28 aproximadamente para centavos. E o mercado é implacável, meus amigos. Não tem bobo lá. Escreveu, não leu, o pau comeu. E com esse triste fim, Fernando Alves, que havia vendido o apartamento onde vivia com a família, viu todo o seu patrimônio derreter. Ele revela em entrevista que ao contar para a esposa que havia perdido todo o patrimônio da família nas ações da OGX, ela ficou desesperada e encostou num canto da casa e ficou olhando para ele com tristeza e decepção. Ele inclusive imaginou ser o fim do casamento, o que não aconteceu.
Eles estão juntos até hoje, porém seguem morando de aluguel. Gente, que história triste, mas chegou a hora da gente aprender com isso. Eu vou trazer aqui para vocês todos os erros que o Fernando cometeu. Isso aqui é uma lição, porque inteligente é quem consegue aprender com os próprios erros. Mas o sábio aprende com os erros dos outros. E o primeiro erro que Fernando cometeu foi não diversificar. Concentrar tudo em uma única ação. Gente, isso é primário. Isso é uma atitude de aposta. Não tem nada a ver com investimento. A regra primeira, a regra de ouro, é você obedecer à sua diversificação, seja ela qual for. Pode aparecer no seu radar o negócio mais promissor do mundo, com possíveis rendimentos explosivos. Você vai obedecer à sua diversificação. Então, por exemplo, se você se propôs a ter 20 empresas na sua carteira, cada empresa tem um peso de 5% do seu patrimônio. Então você pode comprar essa promessa se você achar que de fato é um bom negócio e vale a pena. Mas você vai comprar quanto? 5% do seu patrimônio. E não tudo. Nunca tudo. Repita comigo aí. Eu sempre vou respeitar a minha diversificação. Pronto. Fazendo só isso, apenas isso, já não vai acontecer com você o que aconteceu com o Fernando. Sabe aquele ditado antigo que dizia: quem tem dois tem um, e quem tem um não tem nenhum? Aplica-se perfeitamente para os nossos investimentos. Porque se você tem um e esse um quebrar, você não tem nenhum. Se você tem 30 e esse um quebrar, você tem 29. E seguindo aqui o exemplo dos 30, se você tem 30 empresas e uma delas quebrar de fato, talvez você nem sinta. E eu te explico por quê. Porque se você tem 30 empresas na carteira, significa que cada empresa representa 3,3% do seu patrimônio. E se uma quebra, você perdeu 3,3%. Mas se a maioria das 29 seguem crescendo, você, além de não sentir a quebra dessa empresa, talvez você ainda até feche com uma carteira positiva, mesmo acontecendo o pior, uma catástrofe, que é muito difícil de acontecer, que é a falência de uma companhia. Aprendeu, né? Diversifique. E o segundo equívoco que o Fernando cometeu foi investir o patrimônio dele e da família em uma promessa. Porque a OGX era apenas uma promessa. A empresa nunca havia extraído uma gota sequer de petróleo. Então você não tinha como avaliar a produção, a lucratividade dos anos anteriores, pagamento de dividendos e esse tipo de coisa, que são fundamentais na análise de uma empresa. O que estava sendo vendido ali era uma promessa de Eike Batista que enganou milhares de investidores inexperientes com a promessa do enriquecimento rápido. Ele trouxe para a bolsa com essa promessa pessoas que não sabiam nem o que era. Jamais invista baseado em promessas. A gente não compra expectativa, a gente compra a realidade, e uma realidade ainda que seja muito favorável para o nosso plano, que é qual? Viver de renda. Analise detidamente, ou seja, com muito cuidado, com muito critério, os fundamentos de uma ação, que é o que eu trago sempre para vocês aqui no canal. Analisar uma ação é simples, não é difícil não. Você consegue fazer tranquilamente, estudando um pouquinho, mas isso tem que ser feito e com cuidado. Enquanto está todo mundo eufórico na bolsa, você precisa estar atento, receoso, ligado. E quando está todo mundo com medo, se desfazendo de tudo, é hora de você se aproveitar das oportunidades. Mas quais oportunidades? Qualquer empresa barata é oportunidade? Claro que não. Boas empresas, as líderes de mercado, que estão sendo negociadas abaixo do seu preço justo, essas sim são as oportunidades que você vai aproveitar. Como diz Warren Buffett, o maior investidor do mundo: compre ao som de canhões e venda ao som de violinos. Existe um termo que, se você é do mercado, do mundo dos investimentos, você conhece, que é o seguinte: a bolsa é cemitério de malandro. E é mesmo. Por quê? Quem é o malandro? O malandro é aquele cara que quer enriquecer rápido na bolsa. É aquele que quer comprar barato para vender caro e ter lucro. Parece tão simples, né? Pô, eu compro a 10 e vendo a 11. Olha que beleza. Aí o malandro faz isso uma vez e dá certo. Aí ele diz: olha, eu sou bom mesmo, hein? Eu sou trader. Aí ele repete a operação e dá bom de novo. Aí ele confirma: eu sou bom mesmo. O meu jeito de fazer é só meu, e para eu ficar rico aqui é só eu aumentar a escala. Aí ele vende a casa e compra a ação por 10 para vender a 11. E aí vem a crise, meus senhores. A ação que ele compra por 10 cai para 6. E ele já está morando de aluguel, e se vender, já não recompra mais a casa. Então,
esse é o malandro. E se você assiste o canal aqui, você jamais vai ser esse malandro porque eu não vou deixar. Para nós, para mim e para você, que investimos para longo prazo, isso nunca vai acontecer. Porque a gente não compra para vender. Isso não é investimento, isso é especulação. A gente compra para acumular, para chegar lá na frente com o maior número de ações possível, para receber renda passiva e ficar de boa. Então as crises, para nós que somos investidores de verdade, não nos atrapalham em nada. Ao contrário, cara, ela ajuda a gente a aumentar o nosso patrimônio comprando barato. Gente, para esse vídeo era isso. Eu quis trazer para vocês aqui a experiência que o Fernando teve nas ações da OGX, trazendo aqui os erros que ele cometeu, para que você aprenda e não cometa os mesmos erros. Então, se esse conteúdo te agregou, se você achou importante, se foi da hora, peço que já se inscreva no canal aí batendo no sininho para seguir recebendo os nossos conteúdos. Super valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.